Muito bem, pessoal. Dando então continuidade ao nosso evento, nós vamos trazer ao palco e vamos convidar o grande Nelson Viegas. Nelson, seja muito bem-vindo. Eu vou apresentar-te. Conheço o Nelson há um bom tempo, um grande amigo, uma figura. Onde ele chega, o ambiente não fica igual, não tem como ficar igual, é impossível. Mas ele é um profissional da área de marketing e vendas, super especializado em projeto, crescimento acelerado, transformação de negócios, em um ambiente B2B, B2C, B2B2C, e eu falando, estou aqui lendo um pouco do descritivo do Nelson que está no LinkedIn, mas eu acho até que é um reducionismo do que o Nelson realmente é. Ele tem uma história de vendas em marketing e gestão de empresas multinacionais, como Danone, Mondelez, Procter & Gamble, Pesca Nova, e um empreendedor na área de turismo e consultoria com 2 empresas criadas. Tem também MBA nas áreas de vendas e gestão de equipes, escreveu o livro The Best Seller, Os Princípios de Nelson, que eu brinco que são os princípios nelsonianos. Inclusive, usamos muito deles no Media Code. Ou seja, é uma figura das mais importantes, eu diria, na área das vendas em Portugal e no Brasil, e está com um projeto, então, na área do turismo. Nelson, seja muito bem-vindo ao nosso evento sobre super apps. O palco é seu. Obrigado, Robson. Gostei imenso da fala. É uma figura, é verdade, é uma figura. A gente tenta aqui ser o mais humilde possível e de repente vem o Robson trazendo essas coisas todas sobre a minha pessoa. Bom, muito obrigado, Robson, pela apresentação pessoal. É realmente um privilégio estar aqui contigo, em primeiro lugar, com a Media Code, com o GrabMe, portanto, trazendo esta experiência daquilo que é enfim, o turismo em Portugal e aquilo que pode vir a ser, portanto, o turismo em Portugal. Este projeto, o GrabMe, enfim, é um spin-off, portanto, vamos lhe chamar assim, daquilo que é a tecnologia, portanto, a Media Code, que nós já tivemos a oportunidade de ver presente também em outras apresentações aqui. Nós vamos ver neste momento, portanto, a apresentação e aquilo que é a ideia do GrabMe para o turismo, como nós podemos utilizar esta tecnologia para transformar a face do turismo em Portugal, primeiro começando pelo Algarve e quem sabe depois, enfim, este seja um modelo transversal a todas, enfim, estou a ser talvez um pouco ambicioso, mas não me choca porque a tecnologia é assim, ela escala muito rapidamente quando as pessoas percebem o valor acrescentado que ela tem. Então, não me coíbo de falar que, quem sabe um dia, em todo o mundo, portanto, este modelo de tecnologia para o turismo iniciado aqui com GrabMe possa ser padrão, portanto, em todos os países. De maneira que, passando à frente a questão da minha apresentação pessoal, se quiseres, Robson, podemos avançar já para os slides, não é? Porque o tempo é curto, não é? E são 10 minutos e eu acho que já gastamos para aí uns 5 só nas introduções. Não tem como não introduzir você de forma tão simples assim também. A sua apresentação já está na tela, eu só peço que você tire ali o interromper, aliás, clique em ocultar nessa faixa preta que está embaixo. Ok. Esta parte está sem tomada, não? E pronto, está perfeito. Boa apresentação. Ok, obrigado. Muito bem, então nós vamos falar do GrabMe, uma tecnologia para o turismo no Algarve. No fundo, o objetivo é digitalizar a experiência turística no Algarve, transferindo o poder para a mão do turista, para a mão do cidadão. Claro que eu nesta apresentação vou falar mais sobre o turista, mas isto é uma solução para o turista e para o local que também faz turismo. Nós não devemos pensar que os lugares turísticos são propriedade apenas dos turistas, dos estrangeiros que visitam os locais, mas eles são também, e principalmente, primariamente, propriedade, portanto, dos locais. Nesse sentido, portanto, o GrabMe é uma solução para a experiência turística, seja ela para o visitante, seja ela para o local. Portanto, o título da apresentação é precisamente conforme está na tela, GrabMe Algarve como solução em turismo, solução inteligente, perdão, para o turismo digital.
Eu separei, dividi esta apresentação em 3 fases muito distintas para simplificar a apresentação, para que ela fique bem clara, portanto, na vossa mente. Na primeira parte, a revolução digital do turismo, eu falo um pouco, e de forma resumida, o que é que está a acontecer, qual é a transformação que está a acontecer no turismo e a passagem, portanto, de algo muito analógico para algo mais digital. Na segunda parte, eu vou falar da infoxicação e desorganização, que é o padrão, parece-me, portanto, da situação do turismo atual, e a terceira parte, a solução, portanto, o Grab Me Algarve como solução para os atuais problemas que o turismo, portanto, enfrenta. No final, naturalmente, vamos ter uma pequena sessão de perguntas e respostas. Estejam à vontade para me colocar, portanto, todas as questões que acharem pertinentes, ok? Bom, o que é que nós vemos? A situação do Algarve não é muito diferente, ou a situação de Portugal não é muito diferente daquilo que nós vemos acontecer em várias economias. No turismo também, cada vez mais, nós vemos o uso, portanto, do acesso à informação, não apenas à internet, mas o acesso à informação através do smartphone. Tudo hoje, portanto, está na mão do utilizador. Todas as pessoas têm um smartphone. Aliás, nós quando olhamos aqui para os dados de Portugal, vemos que temos 20 milhões de acessos móveis ativos em Portugal, o que significa que temos o dobro de acessos móveis que a população, portanto, residente em Portugal. Significa que toda a gente hoje tem acesso, portanto, à informação, tem acesso à internet e utiliza esse meio de acesso, portanto, através do seu smartphone. E mais, dentro do seu smartphone, muitas vezes, sem termos muita noção, as pessoas utilizam essencialmente aplicações. Mais de 90% de todas as coisas que nós temos no nosso smartphone são aplicações ou aplicativos. Aplicativos para aceder à informação bancária, aplicativos para chamar um carro para fazer uma viagem, seja Uber, seja Bolt, aplicativos para encomendar comida, aplicativos para fazer compra. A nossa vida é feita, todos nós existimos, a nossa pegada digital está centrada no uso de aplicações e no uso do smartphone como a base para ter as aplicações. Portanto, não tem como fugir disto, e isto também se aplica na realidade turística. Portanto, é uma realidade transversal a todos os setores económicos de qualquer país e das economias de qualquer país, seja essa economia uma economia social, uma economia governamental ou uma economia de negócios. Portanto, o smartphone é a ferramenta fundamental para aceder à informação. Não podemos, portanto, fugir desse dado. Ora bem, do ponto de vista do turista, cada vez mais o turista procura informação relevante em todo o lugar, mas principalmente agora. Okay? E essa informação deve ser em tempo real, contextualizada, portanto, e em tempo real. Penso já ter utilizado essa expressão. Portanto, o turista quer, através do seu smartphone, ter acesso à informação na altura em que ele precisa dela. Bom, isto é muito importante dizer, porque parece que isto é algo transversal, portanto, a todas as tecnologias. Não é. Quando nós estamos a falar de informação turística, normalmente o que é que acontece? Toda a informação é disponibilizada na aplicação turística, aquela que o cliente quer e aquela que o cliente não quer, aquela que ele precisa e aquela que ele não precisa. Então nós vamos ver que na segunda parte desta apresentação eu falo daquilo que é a infoxicação. Antigamente nós dizíamos que a informação era poder. Hoje a informação não é poder porque ela está disponível e disponibilizada em todo o lado. O problema aqui é conseguir informação categorizada em tempo real, na altura que eu preciso dela. Não me interessa ter informação que eu não preciso. Não me interessa ter informação numa determinada hora quando eu não preciso dela. Interessa-me ter informação na hora que ela é útil para mim. Okay? Portanto, se nós pensarmos nisto, chegamos à conclusão que as cidades precisam comunicar melhor, precisam para orientar e encantar, portanto, o cliente. Regra geral, esta solução está nas mãos dos agentes locais. Então a informação torna-se repetida, torna-se, enfim, existe um excesso de informação que não tem uma curadoria efetivamente bem feita. Então, existe informação, mas ela não está organizada, nem está na mão do turista quando ele precisa de a ter. Okay? Outro problema que acontece é que a personalização deixou de ser um luxo hoje, passou a ser padrão, pelo menos do ponto de vista da expectativa do cliente. Okay? Então o que é que nós estamos aqui a dizer?
As aplicações devem oferecer conteúdos relevantes no momento certo. E esta é a única forma que nós temos de criar valor real para o visitante, mas também para o destino. Isto é o mesmo que dizer que a informação deve estar adequada ao perfil do utilizador, ao tempo e ao lugar. O que é que isto quer dizer? Que dois turistas no mesmo lugar, na mesma região, podem ter interesses distintos. Numa rua podemos ter um cliente com interesses à sua direita e outro interesses à sua esquerda. Significa isto que nós temos que ser capazes de entregar ao cliente uma forma de ele aceder à informação no lugar onde está, mas de acordo com o seu perfil. Significa que uma praça como a Praça do Comércio, por exemplo, em Lisboa, ou qualquer praça no Algarve que tenha 3.000 pessoas a visitar aquele lugar em determinado momento, essas 3.000 pessoas devem ter acesso a informação distinta consoante o seu perfil. Portanto, esta personalização, ela deixou de ser um luxo, a gente pensa e diz como é que isso é possível, realmente hoje é possível ser feito, não são todas as tecnologias que o permitem, mas a tecnologia Media Code e o GrabMe permite fazer isso. Então, a personalização deixa de ser um luxo e passou a ser um padrão, portanto, dentro desta tecnologia. Ora, quando falamos da infoxicação e desorganização, tem a ver com o facto de termos informação repetida, dispersa, contraditória. Significa hoje que a maior parte da informação turística está na mão dos operadores turísticos. E não tem nada de mal, isto é concorrencial, porque cada operador turístico vai querer comunicar os aspectos competitivos da sua oferta. Só que, por exemplo, existem lugares dentro da cidade que são chamados pontos turísticos que não são propriedade, não é, do operador turístico. Ou significa que aquele produto tem características específicas, não é, que não dependem da maneira como o operador turístico olha para ele. Por exemplo, quando falamos aqui no Algarve, temos a Gruta de Benagil. A Gruta de Benagil é uma propriedade, portanto, municipal, mas existem milhentas informações contraditórias relativamente, portanto, àquele espaço. Ou seja, não existindo uma curadoria, portanto, cada um diz aquilo que quer. É interessante quando nós olhamos para as notícias e pensamos, por exemplo, nos novos guias turísticos que a cidade de Lisboa tem para oferecer, e falo de Lisboa especificamente por causa disso. Há dias vimos, inclusive, uma reportagem na televisão que falava dos operadores tuk-tuk, em que cada operador tuk-tuk conta uma história diferente relativamente a cada lugar turístico, portanto, da cidade de Lisboa. 10 guias turísticos diferentes, 10 informações diferentes, portanto, sobre o mesmo espaço. Portanto, isto é falta de categorização, é falta de curadoria, portanto, é operação completamente dispersa e, na realidade, a experiência do turista fica prejudicada, portanto, por falta, portanto, de curadoria. Ou seja, mais informação hoje não significa melhor experiência. É importante que a informação seja a correta, disponibilizada no tempo correto e da maneira correta. Outro aspecto muito importante e negativo do turismo que todos nós vemos, e falando aqui do Algarve, da Gruta de Benagil, aquilo que seria, portanto, um espaço de encantamento virou hoje, portanto, uma coisa muvucada, portanto, como se diz no Brasil. Perdeu o seu encanto por causa, portanto, daquilo que nós chamamos o overtourism. Portanto, um excesso de visita por excesso de promoção, okay? Sem que haja uma organização do espaço para poder receber bem e poder continuar a encantar. Por outro lado, existem outros lugares que são tão bonitos e tão magníficos como este, que as pessoas simplesmente desconhecem. Portanto, o que é que nós perdemos? Perdemos a autenticidade local. Significa que existe muito mais para oferecer do que aquilo que são, regra geral, chamados os pinpoints. Existe mais, portanto, em Portugal, existe mais no Algarve, existe mais nas cidades, mas toda a gente está a apontar, portanto, para o mesmo alvo. O que é que isso provoca? Um excesso de visita e retira o encantamento, portanto, da experiência. Por outro lado, quando não se comunica bem, também se perde muito. Existe uma falha muito grande na promoção de experiências autênticas, o comércio local fica menos visível, e isto tudo porque não há dados para a tomada de decisão. Mais uma vez, o que acontece aqui é um excesso de informação mal categorizada e que não resolve e não promove efetivamente, portanto, o turismo local.
Ora bem, depois de ter trazido aqui aquilo que são as tendências atuais do ponto de vista da digitalização, portanto, da economia do turismo, e depois de ter falado de alguns problemas, existe efetivamente solução. Para o Algarve, em parceria com a MediaCode, nós desenvolvemos, portanto, o GrabMe. O GrabMe é a plataforma do turismo do Algarve e que, enquanto plataforma do turismo do Algarve, como é que ela funciona? É uma infraestrutura viva e que está no bolso do viajante. Quando, por exemplo, você baixa uma aplicação, seja ela para qualquer fim, por exemplo, quando você baixa a aplicação para fazer compras online, quando baixa a aplicação da Uber, quando baixa a aplicação do seu banco, quando baixa qualquer aplicação que você baixa, você fica com o conteúdo que está na aplicação e você não tem poder nenhum sobre o conteúdo que lá está. Você é refém, portanto, daquela aplicação. Quando nós estamos a falar do GrabMe, o que é que nós entregamos? Nós entregamos o app, portanto, a aplicação e a plataforma. Significa que o proprietário, portanto, o proprietário da aplicação é também dono dos conteúdos que lá estão. O que é que significa? Significa que qualquer agente económico, qualquer agente social, qualquer agente cultural, okay, da cidade pode trazer conteúdos para dentro da aplicação, inclusive o próprio utilizador da aplicação. Portanto, isto dá um poder ao utilizador da aplicação de poder manter os conteúdos que para ele são relevantes e contextualizados, ou não ter na aplicação os conteúdos que ele efetivamente não quer. Portanto, isto é entregar o poder, não é, dos conteúdos ao utilizador da aplicação e não ao proprietário, portanto, ou seja, não ia dizer e não ao proprietário dos conteúdos. O que eu quero dizer é que não existe um proprietário, portanto, único dos conteúdos. Os conteúdos são geridos, portanto, de acordo com os utilizadores da própria aplicação. Portanto, entidades locais publicam, a plataforma gera QR codes, a Near Field Communication, tags de identificação ou geolocalização, e os utilizadores captam, colecionam e partilham experiências em tempo real. O que é que isso significa na prática? Significa que é o lugar turístico, que é o momento turístico ou a experiência turística que entrega a sua própria informação ao utilizador. Não sei se talvez isto possa parecer um pouco estranho para vocês, mas imaginem que vocês estão a visitar um determinado monumento, Castelo de Silves, por exemplo. Quando nós chegamos ao Castelo de Silves, existe informação, portanto, física, o próprio castelo. Você vai visitar o próprio castelo. Mas sempre que você precisa de alguma informação específica, você tem que ir aos placares espalhados, você tem que prestar atenção, portanto, à informação local, okay, para você conseguir informação detalhada sobre o Castelo de Silves. Só que com geolocalização, o proprietário daquele lugar de visita, ele pode, através da geolocalização, entregar informação relevante, não é, no lugar onde o visitante está. Se eu estou junto da cisterna, então eu clicando no botão de geolocalização da aplicação, ele reconhece o lugar onde eu estou e ele então traz para dentro da aplicação o conteúdo relevante, portanto, e que é relevante para mim. Ou seja, eu vou colecionando, à medida que eu vou interagindo com a cidade, eu vou colecionando os eventos da cidade, aqueles que me são relevantes. Se eu estou, por exemplo, numa praça, clicando no botão de geolocalização, ele vai me mostrar tudo aquilo que está à volta daquela praça. Eu escolho os eventos que são relevantes para mim e trago para dentro da aplicação e coleciono esses eventos. O que significa que pessoas com interesses diferentes colecionarão dentro da aplicação interesses diferentes. Então, ou seja, a nossa experiência vai aumentando à medida que eu utilizo a aplicação para recolher essas informações. Da mesma maneira que você tira uma fotografia com o seu telemóvel e recolhe aquela fotografia, com a aplicação você recolhe uma experiência muito mais viva. Não é apenas uma fotografia, é um conteúdo rico, é um website que vai para dentro do app, é um vídeo, é um áudio, são os três ao mesmo tempo, é uma experiência em realidade aumentada, é um regresso ao passado, você está a ver aquele evento no presente, como ele está hoje, mas através da aplicação com realidade aumentada, você pode ir 500 anos atrás e ver como é que era aquele espaço no tempo que ele era usado. Portanto, esta experiência é construída pelo próprio utilizador à medida que ele vai interagindo com, portanto, o espaço. Cada experiência é única, mas repare, toda a gente utiliza o mesmo sistema. É isto que nós chamamos de
da maximização da customização. Que é a maximização da customização, ou seja, em vez de ser uma aplicação para toda a gente, igual para toda a gente, isso seria maximização. O que é que nós estamos a dizer? A aplicação é a mesma, o sistema é o mesmo, mas este conteúdo que vocês veem aqui no ecrã, ok, do GrabMe, isto é apenas uma experiência. Por qualquer um de vocês que está a assistir a esta apresentação, baixando a aplicação, vocês podem construir a vossa própria experiência. Portanto, a base é a mesma, mas a construção da experiência depende dos interesses, portanto, de cada um. Você vai colecionando da cidade, vai colecionando do Algarve, neste caso específico, e do mundo depois, das experiências que lhe são úteis. E essas experiências você pode compartilhá-las, pode eliminá-las, pode acrescentá-las, pode trazer as suas próprias experiências para dentro da aplicação. É aquilo que nós chamamos de conteúdo físico, digital, o chamado figital, mas agora também social. E social porquê? Porque a sua experiência pode ser estendida a outros utilizadores da plataforma. Você pode compartilhar a sua experiência diretamente através da sua aplicação para a aplicação do seu vizinho, ok? E você pode expandir, portanto, a sua própria experiência. E aqui que nós estamos a dizer, permite uma perfeita curadoria automatizada e participativa. Daí o conteúdo ser físico, digital e social também. O que é que nós estamos a falar enquanto plataforma? Estamos a falar de inteligência, sustentabilidade e envolvimento local. Estamos a falar da valorização do comércio e das culturas locais. Porquê? Porque a plataforma, ela é, eu não diria que é open source, mas ela é aberta no sentido de que qualquer pessoa pode ter acesso à plataforma, criar os seus próprios conteúdos e permitir que os turistas colecionem os conteúdos. Não apenas de quem tem muito dinheiro para fazer um alto investimento, mas da pequena mercearia do bairro que entrega os seus conteúdos e sabe que, independentemente de ser um cliente estrangeiro ou ser um cliente local, aquela experiência vivida com aquela compra pode-se estender durante a vida útil do utilizador da aplicação. Essa ligação pode-se manter. Quer seja um pequeno alojamento local que comunicou os seus conteúdos, a pessoa foi de férias, voltou para casa, mas continua ligado àquele hotel ou àquele alojamento local, continuando a consumir os conteúdos que aquele hotel ou alojamento local, mercearia, negócio local, continua a promover e continua a criar. Portanto, criam-se aqui laços de engajamento perfeito. Porquê? Porque toda a informação criada por qualquer agente local, seja ele social, económico ou cultural, estará sempre na mão daquelas pessoas que querem manter, portanto, a ligação. Okay? Naturalmente, existe aqui uma redução, portanto, de custos imensos, porque você deixa de utilizar papel, porque o que é que seja um conteúdo que você possa produzir, você pode entregar digitalmente. Okay? Há aqui uma economia muito grande da produção de papel. Pode começar, que eu já saí. Ok, pensei que ias dizer começa, ok. E naturalmente, se você pensar, por exemplo, no turismo, a quantidade de papel, a quantidade de folhetos, a quantidade de informação que muitas vezes é inutilizada, você vai a qualquer hotel, existe panfleto e folheto para tudo, para a cave, para o Aquapac, para aqui, para acolá. É uma produção enorme de papel que na realidade a seguir vai para o lixo, depois não serve para nada. Portanto, a utilização desta tecnologia permite uma redução de custos da comunicação tradicional, porque toda esta informação ela está disponível no lugar onde o cliente está, no lugar onde a informação precisa de estar. Portanto, tem uma contribuição fenomenal também para tudo aquilo que tem a ver com os aspectos de sustentabilidade. Portanto, mais do que informar, mais do que entregar conteúdo, o propósito do GrabMe é transformar a experiência turística. O que é que nós pretendemos fazer? Qual é o nosso objetivo? É utilizar a tecnologia para unir território com experiência. Okay? Porquê? Porque o turismo vive-se no território, vive-se no terreno, vive-se no lugar, no evento, não é? Portanto, ou seja, não existe forma, portanto, de você ter uma experiência sem estar no terreno. Portanto, é no terreno que você precisa da informação. E para isso nós utilizamos tecnologia. No fundo, temos aqui um triângulo com tecnologia, território e experiência, que é aquilo que nós precisamos para transformar, portanto, aquilo que é o turismo no Algarve, em Portugal e de alguma forma no mundo. Portanto,
portanto, é tempo de transformar dados em descobertas, ok? E conteúdos em conexões. O que é que isso significa? Significa que esta gestão de dados, todo este aprendizado da experiência do utilizador é devolvido ao próprio utilizador, melhorando a sua própria experiência. E fazendo aqui o meu desafio para todos vocês que trabalham na área do turismo e se estão a assistir, portanto, esta apresentação é porque verdadeiramente estão interessados em melhorar a maneira como se faz turismo, eu lanço-vos este desafio. Vamos construir juntos um turismo mais inteligente, mais humano e principalmente mais local. Peço desculpa por ter sido uma apresentação um bocadinho longa demais, peço ao Robson que me perdoe, mas quero-vos agradecer o facto de vocês estarem aqui e estou disponível para todas as perguntas que me queiram colocar, agora ou num momento qualquer. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Meu nome é Nelson Viegas, sou o CEO e o fundador do GrabMe e estou à vossa disposição. Um abraço. Muito bom, Nelson, maravilhoso. Obrigado pela sua explanação. Ela tá muito em alinhamento com as coisas que a gente tem visto por aí. Acho que eu vou repetir essa parte que você mostrou sua língua. Eu vou ter que cortar essa parte. Porque a gente continua a apresentação aqui. Está sendo gravado, aí eu corto depois, não tem problema. Então, vou falar aqui. Então, Nelson, muito obrigado pela sua participação. Realmente foi fantástico. Tudo que você falou, a clareza, a lucidez que você ataca a questão do turismo, ela é contagiante você traz efetivamente uma visão clara sobre os problemas e sobre como eles podem ser resolvidos. Gostei demais desse conceito da infoxicação ou infoxicação, como se fala em Portugal, e a desorganização do turismo. Eu tenho até um caso que eu assisti recentemente da Itália, que eles estão proibindo aquelas caixinhas de self-check-in, né? Está proibido pelo governo, os fiscais estão indo lá e estão cortando, quebrando essas caixinhas, porque eles querem que o host chegue e ele receba a pessoa e que diminua o fluxo de pessoas, ou seja, o hosting recebendo a pessoa dá mais trabalho para o hosting, então não tem aquele volume tão grande de turistas. O que você falou também de overturismo, que é uma realidade, tem um monte de matéria sobre isso. E a questão também da segurança para o turista, no sentido dele ter acesso à informação certa. Eu sempre digo que o turista, com a informação certa, ele explora mais a cidade, ele se sente seguro para explorar a cidade. Quando ele tem pouca informação ou ela não é certa, ele gasta menos na cidade. A cidade ganha menos dinheiro. Então, as cidades estão perdendo muito dinheiro. Eu vou já te passar a palavra para suas considerações finais para a nossa audiência, por conta do tempo, apesar que foi riquíssimo tudo que você colocou. E as perguntas e respostas das pessoas vão ser enviadas para o Nelson. Podem colocar as perguntas e respostas que ele irá receber. E através do QR Code que vai aparecer ao final da apresentação, vocês vão poder capturar tudo que ele apresentou, e quando as respostas estiverem prontas, vocês serão notificados sobre isso. Fiquem tranquilos em relação a colocar suas perguntas. Nelson, suas considerações finais à nossa audiência. Bom, primeiro de tudo quero agradecer à Media Code, porque na realidade não agradecer à Media Code é praticamente criminoso, porque este é um projeto que só é possível tendo por base a tecnologia que a Media Code desenvolveu e criou e tem vindo a trabalhar nos últimos 20 anos, que eu acredito que quando as pessoas perceberem o potencial, enfim, que está aqui nas nossas mãos, muitas mais empresas, pessoas, portanto, se juntarão a esta revolução, portanto, digital. Sobre o GrabMe, eu queria convidar-vos a visitar, portanto, a nossa página enfim, primeiro, antes que a página, a baixarem, portanto, o GrabMe nas lojas de aplicações. É uma aplicação gratuita, portanto, ela está disponível nas lojas de aplicativos, quer para Android, quer para iPhone, para iOS. Portanto, basta entrar nas lojas, pesquisar GrabMe, conforme viram, portanto, no logotipo, baixar a aplicação, registarem-se, e é gratuito e já têm muita informação, portanto, sobre o Algarve que podem usar até para marcar as vossas próximas férias, quer você esteja no Brasil e queira vir para Portugal, quer, enfim, os portugueses que estão aqui. E se você é um gestor de conteúdo, então, magnífico, porque baixando o GrabMe pode automaticamente ter acesso à plataforma Studio e começar a criar os seus próprios conteúdos e tornar-se
tornar-se um publicador, portanto, relevante para o Algarve. A plataforma está lá disponível para isso. Também podem visitar o website www.grabmealgarve.com para, enfim, perceber um pouco mais do que é que pode ser feito utilizando esta aplicação. Estou disponível também para reunir convosco, para falarmos de projetos em conjuntos, enfim, de como é que eu posso ajudar, juntamente com o GrabMe, a desenvolver, portanto, as vossas economias locais, a ajudar-vos a vender mais, a relacionarem-se mais e melhor com o vosso público e a criar engajamentos perfeitos. Muito obrigado, é só isso que eu tenho a dizer para terminar. Obrigado, Robson, obrigado pelo convite. Estou muito feliz por poder estar aqui contigo e convosco em geral. Obrigado e parabéns pela sua palestra. Muito obrigado.